Ensinei a Bíblia. E eu pedi um filho para Deus. Falei, Deus, o Senhor me deu tudo. O Senhor deu um carro, deu uma casa, deu uma esposa, deu tudo para mim. Só que falta uma coisa, Jesus. Eu quero um filho, eu quero ver ele correr aqui em casa, aqui, ó. Eu fazia assim, carnal, assim. Eu quero ver ele correr aqui. Eu quero um filho, pai. Um filho homem. E aí, demorou 12 anos aproximadamente. Eu pedindo para Deus para que minha esposa parasse de tomar o remédio, porque ela não queria ter. Uns 7 anos orando dessa maneira. E depois mais uns 5 anos orando para Deus dar. Passei por 2 médicos. Tomei várias vitaminas. Fui um médico, o médico passava lá e não mudava nada, não acontecia nada. O problema estava comigo. Não estava com a minha esposa. Aí eu passei por outro médico, ele deu vitamina também, mas não mudou nada, não aconteceu nada. Ao ponto de eu pensar assim, o médico vai chegar um momento e vai falar assim, para vocês não tem mais jeito. Não tem jeito para vocês, fizemos de tudo. Eu pensava, Deus ele vai falar isso, eu vou falar assim, não, é para Deus tem jeito. Deus fez Jesus através do Espírito Santo, foi em Maria, não precisou de nada. E Jesus nasceu. Então para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível para ti, Senhor. Ana teve um filho, Sara teve um filho. Quantas pessoas não tiveram filho, a qual não poderiam ter? E elas oravam e tiveram filho. Então, Deus, eu quero ter um filho. Se eles tiveram, eu também quero ter. Usa o homem de Deus. Eu falava assim, ó, usa o homem de Deus para me dar um filho, Senhor. Usa o homem de Deus para falar comigo. Quando o Senhor vai me dar um filho? Usa o homem, Pai. Usa o homem, eu quero saber quando. Eu sei que o Senhor vai me dar, Pai. Aí vinham os louvores, irmão. Aquele louvor de sonhos de José. Aquele louvor, eu cuido de ti. E Deus falava muito comigo e eu chorava. E minha mulher nem sabia disso. Eu chorava lá em casa, eu e Deus. E o louvor falava, eu vou te dar um filho, mas vai ser no tempo meu. Não é no seu tempo. É quando você estiver assim, firme. Não vai ser no seu tempo. E certa feita, sexta-feira, dia 6 de março de 2020, eu voltava da igreja. Aí eu parei ali. Tinha um pastor mexendo na bitoneira. Não conversava com ele. O máximo que eu fiz é cumprimentar ele uma vez só assim no comércio. Eu cumprimentei ele. Aí eu senti de voltar ali, porque eu gosto de construção. Eu senti de voltar e voltei. E comecei a conversar com aquele pastor ali sobre obra. Aí ele pegou do nada e falou assim, ó, Deus falou para mim assim, ó, você desceu, ele falou que você ia voltar. Você tem tudo, você tem uma casa. Justamente que eu orava para Deus, ele falou, você tem tudo, uma casa, uma esposa, só falta um filho para a sua alegria ser completa. Aí ele já desceu uma lágrima. Eu falei, não, é de Deus, porque ninguém sabe disso. Nem minha esposa sabe disso. Só falta o filho para minha alegria ser completa. Aí ele falou assim, ó, você quer ver ele correr, né? Assim, né? Aí, dentro de 6 meses, você vai receber a notícia que você vai ser pai. E tem mais, vai se chamar Miguel, porque é um filho ganhado com muita luta. Aí aquela profecia eu peguei e falei, não, essa é de Deus, porque só falou coisas que eu então sabia. Tem pessoas, irmãos, que falam profecias, mas falam da carne. Como falaram para mim também, antes dessa, falaram para mim. Mas quando é de Deus, você sente. Você fala, você vê ali que é de Deus. Que é só você e Deus sabe. Tem coisas que... Aí eu esperei, liguei para minha esposa, falei, ó, aconteceu isso. A mulher chorou do outro lado de lá. Aí nós estamos tendo um lanche. Aí depois saímos do lanche. Aí no mesmo mês descobri que ela estava grávida. Vamos fazer lá um exame. Grávida. Depois de 5 meses falei, não, agora tem que ver o sexo. Vamos lá para ver o sexo. Aí cheguei no médico, o médico falou assim, aí, vocês têm opções de nome? Eu tenho até gravado. Eu falei assim, tem, doutor? Miguel. Aí ele falou assim, não, mas e se for mulher? Eu falei, não, doutor, é homem. Aí a mulher falou assim, não liguei para ele não, doutor. Não liguei para ele não. Eu falei, não é homem, doutor. Aí ele foi lá e escreveu Miguel. Dali para cá, irmãos, veio a pandemia. Eu comecei a buscar Deus no mato, nos montes, porque as igrejas fechou. Não podia mais entrar nas igrejas, e eu comecei a buscar no mato. Fui no meio dos matos com alguns irmãos, e lá Deus começou a mostrar algumas coisas, um manto.
E eu falei, Deus, por que o Senhor está mostrando isso para mim? Até esses dias aí, ó, eu estava fazendo algo de errado, mas eu pedi perdão para o Senhor, mas eu fiz algo de errado. Por que o Senhor está mostrando isso? Eu falei, Deus, se o Senhor está mostrando isso, eu vou lá hoje no meio do mato, o Senhor fala comigo lá. Mostra alguém lá para mim. Aí eu fui, irmão. No que eu cheguei lá no meio do mato, ajoelhei numa árvore podada. Cheguei naquela árvore e falei, Deus, e aí? Fala comigo aqui. Olhava para um lado, olhava para o outro. Meu cunhado estava lá ainda comigo. Estava do lado ali. Aí Deus falou assim comigo, irmão. Hoje eu estou te podando como essa árvore. Estou arrancando todos os galhos ruins para você dar bom fruto. Aí vinha, irmão. Vinha na mente aqui qual que eram os galhos ruins. Vinha na mente. Não vou falar para os irmãos aqui, não. Mas vinha na mente qual que eram os galhos ruins. E Jesus podou. Jesus cortou. Aí eu peguei e chorei ali naquele momento. Naquele momento eu chorei. Porque eu vi que Deus tinha falado comigo. Mas Deus, eu não merecia. Eu não mereço. E Deus falou, não, eu já estou podando. Depois eu levantei. Aí antes de eu levantar, o pastor lá de baixo, ele falou assim, Jesus, toca nele. Ele viu a claridade assim, do anjo. O Senhor tocou nas minhas costas. Eu estava ajoelhado no chão assim, eu deitava para trás assim, só que eu não colocava a mão no chão. É algo impressionante, ajoelhado assim, ia para trás. Jesus tocou em mim. Eu chorava mais ainda. Aí, dali, preguei uma palavra ali naquele monte. Saí dali, irmão. Eu comecei a orar a Deus. Eu não orava a Deus. Minha oração era de 5 minutos. 12 anos na igreja, orando 5 minutos. 12 anos. Então eu comecei a buscar. Teve um sonho, eu sonhei algo sobre o meu filho. Eu falava assim, e eu entendi que eu tinha que orar para meu filho. É filho da promessa que já pode tocar. Aí eu comecei a orar, irmão. Aí eu comecei a orar, comecei a buscar. E aí Deus começou a mostrar muita coisa. Eu comecei a orar. E aí dali para cá, eu não parei mais. Estou até hoje na presença de Deus. Aleluia! Forte. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não importa o seu sonho, não importa o que você está esperando do Senhor, não importa, não importa o que você está querendo, mas eu creio que se você for fiel a Deus, Ele vai te dar. Daquele momento em diante eu comecei a orar, eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou para onde agora? Deus começou a falar tudo para mim, fazer. Ó, faz isso. Eu tive que me rebaixar muitas vezes. Rebaixar status. Rebaixar. Como Naamã, vocês entenderam? Não vou dar detalhes, mas como Naamã teve que ir lá e entrou lá na água suja e se banhou para ser curado, muitas das vezes a gente tem que se rebaixar, sabia? Jesus ele é exemplo disso. Está lá escrito em Filipenses ou Efésios, que Jesus ele estava no céu, ele fez homem, por amor de vocês, se fez pobre, ele praticamente se rebaixou. Se fez homem, Deus se fez homem, por amor de vocês. Mas depois que ele fez isso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é Senhor. Aleluia. Então, muitas das vezes, na onde nós estamos, nós temos que descer um pouco para Deus começar a operar na nossa vida, para Deus começar a usar, para Deus começar a falar. E Deus numa oração falou assim para mim, assim, ó, pede para trabalhar em tal lugar, lá dentro, pede para trabalhar lá dentro da companhia, que eu vou te usar mais. Eu fiz isso, irmão. Eu pedi, e Deus operou. O inimigo se levantou várias vezes para tirar o que Deus tinha colocado no meu coração, mas eu fui firme até o final. O que Deus mandou fazer, eu fiz. E Deus está operando grandemente. E Deus é poderoso e maravilhoso. Então Jesus, ele me deu uma chance. O pastor pegou ainda aqui, né? Sobre Adão e Eva, né? Só que, irmão, eu dou graças a Deus, porque Jesus me deu uma chance. Eu estava na igreja, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estava na igreja, mas se eu morresse, eu ia para o inferno, irmão. Eu ia para o inferno ou ia precisar da misericórdia de Deus. Por quê? Mas por quê? Porque tinha coisas na minha vida que eu não tinha me convertido realmente. Sabia disso?
Foi falado aqui sobre Pedro, que cortou a orelha do soldado Malco no louvor. Eu estava como Pedro, irmão. Pedro, ele foi lá, ele andava com Jesus 3 anos e meio. Ele foi no Getsemane. Quando quiseram prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Será que era isso que Jesus queria que Pedro fizesse? Não era. Não era isso. Mas Pedro foi lá, cortou. Jesus foi lá, pegou, colou de volta. Falou assim: Pedro, você quer impedir o que meu pai tem para mim? Se eu quisesse, eu rogava ao Pai aqui. Ele me enviava mais de 12 legiões de anjos, Pedro. Então, Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Muitas das vezes, irmão, Pedro andava 3 anos e meio com Jesus. Muitas das vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Mas Jesus não quer isso, não. Aleluia. Jesus, ele quer assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava lá morrendo apedrejado, falava assim: eu vejo os céus abertos, Jesus à direita de Deus. Jesus, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, entrega a ti o meu espírito. Não tem aquela oração de macumba, irmão, e fala assim: Deus, está nas tuas mãos, entra com justiça. Não tem isso não. Deus pode até entrar com justiça contra aquele que está nos perseguindo, sim. Mas o desejo do nosso coração tem que ser o mesmo que Cristo teve pela igreja. Tem que ser o mesmo que Cristo falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Pegaram a lança, enfiaram nas costelas de Jesus, pregaram as mãos e os pés, sustentaram ele numa cruz, colocaram esponja de vinagre na boca dele, cuspiram na cara dele, bateram nele. Pai, mas perdoa. Eles não sabem o que fazem. Irmão, aquele que está te perseguindo, ele tem que ver a tua vitória. Ele tem que ver a tua vitória. Aquele que está te correndo atrás de ti, fazendo de tudo mentir, dizendo todo mal contra você, não adianta orar, falar para entrar com justiça, não. Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Perdoa, faz o que o Senhor quiser, Pai, está nas tuas mãos. E ali, em Pedro, Jesus repreendeu Pedro. Jesus repreendeu Pedro, e lá na frente, quando Jesus morre e ressuscita ao 3º dia, ele aparece para Pedro. Lá na frente ele aparece para Pedro e fala assim: Pedro, depois que ele vai lá, lança a rede, aí eles pegam 153 grandes peixes. Aí o João fala assim: é Jesus. Aí Pedro sai correndo, larga os peixes, vai até a praia, em João capítulo 21, se não me engano. Ele vai lá até a praia, Pedro corre, vai lá até Jesus, e Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amas? Original grego, não, original grego, já pesquisei. Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Original grego é amor filéus, amor ágape e amor eros. Pedro responde com amor filéus, que é amor de amigo. Pode ver no original grego, amor filéus. Jesus, eu gosto do Senhor. Jesus pela segunda vez fala assim: Pedro, então apresenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro novamente responde: Jesus, eu gosto do Senhor. Pela segunda vez Jesus fala assim: apacenta meu cordeiro, Pedro. Apacenta. Aí pela terceira vez Jesus fala assim: Pedro, você só gosta de mim, Pedro? Aí Jesus ele responde para Pedro pela terceira vez no original grego. Na Bíblia, nossa versão, eles falam: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Mas no original grego, a qual foi escrito. Aí na terceira vez Jesus responde assim: Pedro, você só gosta de mim? Aí eu falo assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu só gosto do Senhor. Eu creio aqui, irmão, se eu fosse falar com as minhas palavras, eu falar assim para Jesus: Jesus, tu sabes tudo. Tu sabes, se eu falar para o Senhor que eu vou contigo até a morte, eu vou estar mentindo, porque eu falei e não fui, neguei. Jesus, eu só gosto do Senhor. Tu sabes tudo. Irmão, Jesus sabe tudo que você pensa. Jesus conhece o seu coração, o seu andar, o seu caminhar. Ele conhece tudo de você. Antes de você orar, ele já sabe que você vai mentir. Então não adianta. Eu orava assim: Deus, me ajuda a ser um homem de oração. Deus, me ajuda, Senhor. Eu não estou conseguindo orar. Eu quero orar mais. Eu quero ter o joelho calejado, não de ficar colocando piso na casa dos outros. Eu quero ter o joelho calejado de orar. É verdade, irmão. Eu não tinha força. Minha mulher está testemunha ali, ela sabe muito bem disso. A gente orava 5 minutos. E Deus, eu quero orar, eu quero buscar.
E aí, irmãos, eu não merecia, Deus me deu o Filho. Foi através do Filho que eu comecei a buscar mais. Jesus, eu quero dizer para você uma coisa, que Jesus, ele sabe trabalhar, viu? Jesus, ele sabe trabalhar na tua vida, ele sabe trabalhar na vida do seu filho, sabe trabalhar na vida do seu marido, ele sabe trabalhar na vida de tudo. A partir do momento que você colocar a tua vida na mão de Deus, entregar o teu caminho ao Senhor, igual o Salmo 37, versículo 5 ou 4, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando você colocar, ele vai operar, ele vai fazer. Basta você tirar as mãos e se dobrar, colocar o joelho no chão, e ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia lá comigo. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 9 ao 13. Quem achou vai dando glória a Deus, quem não achou diga aleluia. Êxodo capítulo 17. Amém. Versículo 9 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Até que hora? Lê. Todos acharam? Amém. Vou ler uma versão atualizada aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Diz assim: disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, peraí, irmão, fiz errado aqui, pulou aqui a Êxodo capítulo 17, versículo 9. Fala assim: então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição do alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Todos repitam essa parte aqui, ó. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavas, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Até para aqui. Irmão, vou fazer algo aqui, ó. Deus colocou no meu coração, quer ver? Vem aqui, pastor. Cadê o outro? Vem, senhor, vem aqui, irmão. Você é filho dele aqui? Senta ali, filho, pastor. Olha aqui mesmo, aqui, ó. Nessa bancada aqui. Nessa primeira aqui, ó. Isso, pode ser então aí. Para ver aqui o senhor. Senta aqui, vem aqui, irmão, senhor. Fica um aqui em pé e o outro aqui do lado em pé. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmão. Vem mais perto. Moisés, ele estava de pé. Levanta um pouquinho. Com a mão erguida. Estenda as mãos. Moisés estava com as mãos erguidas. Só que a batalha foi o dia inteiro. E ali ele estava assim, ó. Só que ele cansava. Quando ele cansava as mãos, ele abaixava. Só que quando abaixava, Arão e Hur ouviam lá, o povo prendia. Aí eles pensavam: Moisés abaixa a mão, o povo perde. Aí Arão e Hur vem aqui. Senta agora, pastor. Colocaram uma pedra ali, Moisés sentado. Segura as mãos dele aí. Se alguém, tipo no ombro assim, ó. Segura as mãos dele aqui. Moisés e Hur fez assim, ó. Mais ou menos assim. Segurando a mão do pastor. Segurando a mão de Moisés. Pode deixar. Deus abençoe. Aleluia! Irmãos, muitas das vezes nós precisamos também, na nossa vida, ajudar a segurar a mão
do pastor, sabia? Eu quero que vocês entendam algo aqui espiritual. Espiritual. Quando o pastor Moisés estava assim, ó, quando Moisés estava assim, a luta era ganha. Quando Moisés abaixava as mãos, a luta perdia. Mas eu pergunto para vocês: será que o pastor pode fazer tudo sozinho na igreja? Moisés fazia tudo sozinho? Não fazia. Certa feita Moisés quis fazer tudo sozinho, aconselhar o povo, ouvir o povo. Chegou Jetro perante Moisés, sogro de Moisés, falou: Moisés, o que você está fazendo é errado. Moisés, divide o povo aí, coloca capitães, coloca líderes de 1000, coloca líderes de 100, coloca líderes dentro do povo. Deixa esse povo julgar esse povo. Tem pessoas sábias para julgar o povo, porque eram 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões. Você imagina tudo isso? Aquele povo ficava de fila ali, ó, esperando Moisés julgar as causas. Aquele monte de gente. E assim ele fez. Ouviu? Jetro. E assim ele fez. As causas mais simples chegavam nesses líderes, e os líderes julgavam. Quando era a causa mais complicada, vinha até Moisés. Irmão, um copo de água, ó, que se traz, é uma ajuda, sabia? Uma pessoa filmando é uma ajuda. O irmão, qual que é o nome do irmão? Lucas, cantando, é uma ajuda. Não tem como o pastor fazer tudo sozinho, irmão. Não tem como o pastor cantar, não tem como o pastor ir aqui no som, aqui a irmã, mexendo aqui no notebook. Não tem como o irmão cantar e ele mexer no notebook, vai ser difícil. Vai ser algo difícil, ainda mais para um homem. Que o homem ele só vê assim, ó, túnel. Então, cada uma que você fazer, cada uma coisa que você fazer, saiba de uma coisa: você vai receber seu galardão por isso. Aleluia! Você limpando aqui a igreja, talvez você fale assim: ah, mas eu só limpo a igreja, eu só passo pano aqui no chão, só lavo ali o pátio. Irmão, Jesus está vendo tudo. Tudo que você está fazendo, desde um pano, desde um copo de água, tudo que você está fazendo, Ele está vendo. Você acha que Ele não está vendo que você está louvando? Você acha que Ele não está vendo que você está trabalhando na obra dele? Mas tem uma coisa: não desanima não. Não desanima não. O inimigo é especialista em fazer você desanimar, fazer você perder o foco. Perder o foco. Deus te deu talentos. Deus, Ele te deu talentos na tua mão. Nenhuma pessoa Deus deixou de dar talentos. A todos Ele deu. Uns um dom, outros 2 e outros 3, 5. Deus deu para todos. Deus deu para todos. Mateus capítulo 25, não precisa abrir a Bíblia não. Mateus capítulo 25 fala dos talentos, a qual Jesus deu para o povo, deu para as pessoas. Mateus 25, não abre a Bíblia, 25, 14. Diz assim, ó, para não tomar muito tempo: e também será quando um homem que ao sair da viagem chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Mateus capítulo 25, versículo 14. Aleluia. E a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Ó, nem todo mundo tem a mesma capacidade, sabia? Nem todo mundo. Tem uns que tem a capacidade de pregar, tem outros que tem a capacidade de pregar e louvar. Tem outros que tem a capacidade de receber as pessoas bem na porta. Tem outros que tem a capacidade de trazer um copo d'água, de qualquer coisa na obra de Deus. Irmão, eu quero dizer para você que grande é o campo, grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Poucos são aquelas pessoas que estão dispostas a colocar a mão no arado. Poucas são. Mas Jesus distribui dons, uns 5, outros 2 e outros 1. E o que havia recebido 5 talentos, imediatamente aplicou e ganhou mais 5. O que havia recebido 5, ele foi, ganhou e ganhou mais 5. Ou seja, Deus não colocou na tua mão para você pregar? Deus não colocou na tua mão para você louvar? Louva, prega, faz a obra enquanto você está vivo, faz a obra enquanto é dia, que a noite vem. A noite vem onde ninguém mais vai fazer a obra. Um dia Jesus vai voltar.
E esse dia que ele voltar, acabou. O que nós iremos apresentar na mão do Senhor? O quê? E também o que tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmão, 1 talento. Ele foi lá e falou assim: não, eu vou esconder. Eu vou esconder esse talento. E ele escondeu. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5. Veja, eu ganhei mais 5. Olha o que ele responde. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe porei no muito. Veja, participe da alegria do seu senhor. Não é em vão que você faz na obra. Nada é em vão. Tem um livro que está escrito, tem um livro da vida. Tem um livro lá na presença de Deus. Eu creio que tudo que você vai fazer aqui nessa terra, tudo, seja bom, seja ruim, tudo está escrito nesse livro. Está escrito tudo que você está fazendo. Você já parou para pensar o tempo que nós estamos perdendo assistindo Netflix, assistindo filmes, assistindo coisas que não agradam a Deus, novelas? Não estou dizendo isso que eu assisto, não, que eu não assisto esse negócio não. Mas você já parou para pensar quantas vezes, talvez lá no mundão, quando nós estávamos no mundão, muitos aí perdiam tempo jogando videogame, sei lá, fazendo qualquer coisa que não vai agregar em nada, irmão. Não vai agregar em nada. Tem coisas que não agregam em nós. Tem coisas que nós temos que abandonar, deixar para trás, parar de perder tempo com coisas poucas. Você já parou para pensar quantas almas estão morrendo hoje, indo para o inferno? Já pararam para pensar nisso? Quantas almas estão morrendo? Só em Oswaldo Cruz morre quase 1 por dia. Só em Oswaldo Cruz. Será que ela foi para o céu? Será que ela foi para o inferno? Nós fomos pregar, nós pregamos, nós fomos lá falar do amor do Senhor Jesus. Nós temos amor pelas almas mesmo? Nós temos amor? E veio também que tinha recebido 2 talentos. Ele disse: o Senhor me confiou 2. Veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você no muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, colhe onde não planta e junta onde não semeia. Olha só, irmão, Deus é amor. Deus é amor. Só que a Bíblia está falando aqui, ó: eu sabia que o Senhor é um homem severo, colhe onde não planta e junta aonde não semeou. Por isso, tire medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Irmão, o que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus? Marcos capítulo 15, versículo 16 em diante, ou 16, 15, melhor dizendo, fala assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos, e estes estarão curados. E se porventura tomar alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Irmão, e aí? Nós estamos ganhando almas? Ou pelo menos pregando para essa geração adúltera, para essa geração incrédula que hoje em dia está? Nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. Todo tipo de pecado vai chegar nos últimos tempos. Nós estamos vivendo esses últimos tempos. Estamos vivendo os dias de Noé. A corrupção generalizada, a maldade, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Pais desobedientes a mães, pessoas adúlteras, homens falando mal de outros homens, a imagem e semelhança de Deus. A mentira tomou conta de todo mundo, pelo menos daqueles que não estão escritos no livro da vida. Irmão, e aí? Só porque pregamos para a pessoa não aceitou, devemos parar? Saiba de uma coisa: tudo que você fala, tudo que você prega, saiba que a palavra nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no corpo, dividindo alma, espírito, junta, medula, e ela é apta para discernir todos os pensamentos do homem. Ela não volta vazia.
Quando você fala a palavra de Deus, Deus fala assim: porventura minha palavra voltará vazia? Não. Se Deus falou, não volta vazia. Eu não esqueço até hoje o que eu ouvi em São Paulo. Um homem falou para mim assim: John, não minta. John, não faz isso. John, não faz aquilo. E ele pregou sobre José e as vacas gordas e as vacas magras. E eu achei aquela história linda. E ele se admirou: mas você está achando lindo isso aqui? Eu estou. E eu nunca esqueci aquilo, irmão. Eu nunca esqueço quando eu estava numa estação de trem lá em Pirituba aproximadamente, e uma mulher do coque chegou assim na minha direção. Estava eu mais um monte de gente, apontou o dedo para mim e falou assim: Jesus te ama. Eu olhei para aquele povo ali e falei: por que para mim, Senhor? Eu nunca esqueço disso. Eu nunca esqueço quando um outro homem chegou para mim e falou assim: ó, ei, você está fazendo errado, não? Você não pode mentir. Eu falei para ele assim: eu falo a verdade que me interessa. Ou seja, a mentira que me interessa é a verdade minha. Eu falei para esse homem, eu falei: eu estou falando a verdade que está me interessando. Agora você está achando que o que você está falando para a pessoa não está impactando ela, que ela vai esquecer? Não vai. A pessoa pode esquecer o que o ímpio falou, mas o que você falou na palavra de Deus, não esquece. Não enterra o teu talento em nome de Jesus. Deus me levantou, irmãos. Eu creio que Deus me cortou, me podou, não para mim enterrar o talento, mas para mim sair e pregar, e sair falando aí. De vez em quando, todo mês eu saio na rua aí pregando, e expulsando demônio, colocando as mãos sobre os enfermos, e muitas pessoas sendo curadas. Eu não tenho medo não, irmão. Eu não tenho medo, porque Cristo está comigo. Ó, vou te falar uma coisa: expulsar demônio é para todos, sabia? É para todos. Se você crê, João fala assim, ó, livro de João, capítulo 15, se não me engano, falta a memória, fala assim, ó: quem crê em mim, Jesus fala, fará obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei, para que meu Pai seja engrandecido. Irmão, tudo que a gente pedir, mas é claro, pedir para a obra de Deus, não é pedir carro, casa, esse negócio não. Isso aí vai ser consequência, isso aí que Deus vai dar. Mas buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai te acrescentar. Vai ficar tudo aqui, sabia? O carro vai ficar aqui, a casa vai ficar aqui, a moto vai ficar aqui, a tua roupa vai ficar aqui, o teu sapato alto vai ficar aqui, tudo que você está comprando vai ficar aqui. Mas sabe o que não vai ficar aqui? É o teu espírito. É dois lugares que ele vai, ou para o céu ou para o inferno. Sabe o que não vai ficar aqui? Essas almas que estão perecendo na rua, sabia? O que não vai ficar aqui, ó, esse cara que enterrou. A Bíblia fala que ele enterrou. O Senhor respondeu assim para ele, ó: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire o talento desse servo mau, entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Irmão, está aí, está aí. Todos nós temos talentos, todos nós deixou Jesus um talento. Tem um louvor do Silvan Santos que fala assim: Deus, usa a minha boca. É que eu não sei cantar, irmão, mas eu lembro assim, olha: usa a minha boca, usa minhas mãos, usa meus pés. Usa minha boca, usa minhas mãos e meus pés. Irmão, está na hora de nós começarmos a ganhar almas para Jesus, sabia? Você sabe aquele louvor lá, irmão? O valor de uma alma? Tem como você preparar aí? O valor? É? Está na hora de nós começarmos a trabalhar para Jesus, irmãos. Sabia? Está na hora de nós começarmos a fazer o ID. O ID de Jesus. Jesus, ele veio na terra, ele morreu na
ele perdeu não, ele usou o tempo dele para ganhar almas, para pregar o evangelho. Ele usou o tempo dele para falar assim, ó, Pedro, vem, me segue. Ei, João, Tiago, para de pescar, vem, me segue. Jesus usou o tempo dele que ele tinha na terra para ensinar os discípulos. Olha só, Jesus usou o tempo dele que ele tinha na terra para ensinar os discípulos que a prioridade não é essa terra. Jesus usou o tempo dele para fazer discípulos. Jesus usou 12, depois usou 70. Ele usou. Ele falou assim, vai, vamos. Irmão, pelo amor de Deus, o serviço não é tudo. Eu na minha vida eu larguei, abandonei o serviço, sabia? Pastor, eu vim aqui também, né, pastor, o dia que você estava trabalhando aí na obra, não sei se o senhor lembra. Eu vim aqui. Eu trabalhava no serviço e também trabalhava de pedreiro. E era 2 serviços. Eu parei com um. Meu filho, depois que meu filho nasceu, que eu parei. Eu não tinha força para parar, sabia? Eu falava com Deus, eu quero ser uma geração, eu não estou conseguindo parar de trabalhar aqui, estou com esse piso aqui, está dando meu joelho, tudo aqui, eu não quero mais isso, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Aí Deus deu um filho. Deus adubou uma árvore que estava para ser cortada, mas pela misericórdia Ele adubou. E aí, Deus adubou. Eu parei de trabalhar nesse outro serviço. Estou me dedicando ao tempo mais na oração, no jejum. Estou me dedicando mais um tempo para buscar a Deus, família e pregar o Evangelho. Eu não comecei ainda muito, eu só estou me esquentando. Saem poucos ainda, pouco eu saio ainda. Mas vai ter um momento que eu vou sair e vou sair nem que eu for sozinho, irmão. Comecei com 2, depois foi em 4, 5. Aí todos eles, um foi embora, foi para lá. Fiquei sozinho de novo, mas saí sozinho esse dia aí, foi uma benção. Saí sozinho, foi uma benção. Cheguei no casal lá assim, eu vi que a mulher falou assim, não, o cara não queria ouvir a palavra. Porque eu cheguei perto dele assim, eu vi que ele não queria ouvir a palavra. Tipo, aí eu peguei e falei assim, posso falar uma palavra de Deus para você? Aí ele falou, pode. Aí eu peguei a mulher do lado dele só, tá vendo? Vai. Eu nem abri a palavra, falei assim, tá vendo isso aqui, senhor? Sem isso aqui o senhor não salva. E comecei. E a mulher dele só falando, tá vendo? Parecia que a mulher dele tinha assistido a congregação cristã, ou assembleiana. E Deus está querendo isso, irmãos. Jesus está querendo isso. Olha só esse louvor. Escuta esse louvor. E eu quero que você reflita. Aleluia! Se nós estamos há muitas almas que estão presentes. Eu vou pegar também junto, irmão. Não sei se está não. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Os recursos humanos poderiam pagar.
assim de vida, assim, que Deus fez de bom para você? Alguém tem? Aleluia. Alguém tem assim, algo de bom que Deus fez? Glória a Não, Deus. se Deus fez algo de bom para nós, nós devemos também fazer para o próximo. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Começamos então a voltar àquele primeiro amor. Começamos a voltar, irmão. Começamos, aqui pastor, eu admirei que esse louvor aqui no começo da harpa. Pai, eu gosto do hino da harpa. Que pena que eu não sei cantar muito bem, mas eu gosto do hino da harpa. Admirei. Você canta muito bem, irmão, para a glória de Deus. Senti a presença de Deus aqui. Essa igreja aqui, tremenda. Não perca, irmãos. Não perca a oportunidade de chamar alguém, de chamar o seu vizinho. Não perca essa oportunidade de falar do amor de Jesus. Ah, mas eu não sei pregar. Somente um te amo. Você falar para a pessoa, você falar assim, Jesus te ama. Jesus amou muito da maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para você, viu? Se você crer, você vai ser salvo. Jesus, Ele deu. Então, irmão, só uma palavrinha que você vai falar para essa pessoa. Eu creio que se você falar próximo domingo, no outro, isso aqui vai cada vez mais, vai ser agregado mais. Amém? Não deixe então de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo a ti mesmo. Ama o teu próximo como Jesus te amou. Nós não merecíamos o amor de Jesus. Jesus nos amou de tal forma que Ele se entregou na cruz e morreu por amor a você. Então você também tem que amar o teu próximo como Jesus nos amou. Ajude o seu pastor. Ajude o seu pastor. Ele já dá um tempo aqui. Ajude o seu pastor. Faça hoje para o seu pastor. Faça hoje. Faça hoje. O que você não concordar, você deve falar para ele. Não precisa falar por trás. Conversa com ele. Conversa com ele. Quem determina, quem manda na igreja é Jesus. Pastor, líder. O pastor, abaixo Jesus. Então, conversa com o seu pastor. O que nós podemos fazer, pastor? Para agregar. O que eu posso fazer para somar? O que eu posso fazer? E aí cada um vai ter uma direção. Cada um vai fazer uma boa obra. Em nome de Jesus. E Deus vai abençoar. Deus vai dar a vitória. Você vai ver. Ia lá, vai estar escrito naquele grande dia, o livro da vida. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Eu estava doente, foi me visitar. Mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram para todos aqueles meus pequeninos. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam na terra, que você fez para mim. Vem, benditos do meu Pai, para a minha direita, para o gozo eterno. Aqui eu tenho preparado o lugar. Jesus preparou o lugar para você. O que nós temos na terra não compara o que Jesus preparou para você. Deus, o que Ele preparou, as ruas são de ouro, pedra preciosa, tudo do bom e do melhor. Jesus, Ele deu do bom e do melhor, algo que o seu coração nunca sentiu, algo que o seu olho nunca ouviu, e o seu ouvido nunca ouviu assim, o que o seu coração somente nunca sentiu. É o que Jesus tem preparado para você. É o que Jesus tem preparado para aqueles que vão herdar a vida eterna. Deus abençoe a todos. Eu agradeço pela rica oportunidade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Te deixa de lado e o coração explode na dor. É hora de ver o Salvador. Pastor Herói, tu vem fazer a oração final. O Salvador, Ele é Jesus, que por você
agora por uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Senhor Deus, agora leva a tua igreja com a tua santa proteção, Senhor. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Nos dá uma noite abençoada, Papai. Mas também já nos dá uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de milagre, de portas abertas, de chuva de bênçãos sobre a tua igreja. Senhor Deus, abençoa também a vida do missionário, do evangelista, Senhor, e toda a família, Senhor. Continue usando a vida do teu servo poderoso. Senhor Deus, assim eu te louvo e te exalto, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque tu és fiel e tu és poderoso. Tu és um Deus do impossível, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, opera na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos. Faz um milagre. Eu quero te preparar. Vamos subir e quero junto a você ao céu conversar com Jesus. Prezado dia, amados irmãos, chegamos ao final deste culto abençoado. Irmãos, eu estou deixando para vocês, para 2023, uma lembrança para você ter lá na sua casa. É uma lembrança pelos 20 anos que Deus abençoou essa igreja. E você que não ainda conseguiu pegar uma dessas folhinhas, é uma folhinha. Você pode pegar para que você tenha lá na sua casa, certo? Mas você pode ver, não tem muito interesse da minha parte não, que não tem o telefone da igreja, tá bom? Louvado seja Deus. É para você mesmo olhar os dias do ano de 2023. Irmão, quero agradecer aqui a presença do nosso irmão João, juntamente com a sua esposa. E eu ia fazer algo aqui hoje, mas só se ele quiser, né? O irmão José Medina esteve na minha casa quarta-feira e ele está voltando aqui para a nossa igreja, né? Ele já ficou aqui 7 anos ou mais, né? A gente conhece ele. Quando ele chegou de Guararapes, a primeira igreja que ele veio foi nessa, e ficou só 7 aninhos. Mas ele está voltando para cá, porque ele não consegue esquecer de nós, nós não conseguimos esquecer dele. Então tem que ficar junto. Amém? E se tiver mais alguém que queira nos unir a nós, é só você falar que a gente está pronto para receber de alma e espírito. E se porventura não for aquilo que você gostou, amém, amém. Eu lembro da irmã Ieda, ela chegou aqui junto com seu esposo, ficou 5 anos, aí saiu daqui, ficou 2 meses fora, não aguentou, aí voltou de novo, e assim nós quer, amém. Aqui está o diácono, irmão José Medina, entendeu? Hoje você quer começar então?